O negócio é o seguinte, vocês se lembram, foram poucos encontros que nós tivemos, né? Mas vocês se lembram, né? O primeiro, a gente foi tirando todos os nossos corpos, desde o mais grosseiro, que é a terra, e aí fomos deixando tudo mais sutil até chegarmos ao nosso eu espiritual, o nosso eu mais sutil. Esse foi um tema, foi o nosso primeiro encontro. Depois nós falamos sobre algumas formas de se pensar para a gente poder absorver melhor os ensinamentos védicos, que no nosso outro encontro a gente falou de foco sempre em você, olho para você, esse dedo sempre está apontado para você, sempre na percepção da gente mesmo, né? O caminho do yogi, como dizem os Vedas, é individual. Você tem que se observar o tempo todo, e apenas a você, não ao mundo. Não, o nosso objetivo dos Vedas, o nosso objetivo aqui não é consertar o mundo, não é é isso mesmo, não é corrigir o mundo. Então, a gente tem que ficar com o dedo sempre apontado para a gente. Isso aí foi o nosso segundo encontro e mais algumas coisinhas, né, que falamos no segundo encontro. Eu só estou recordando porque isso é muito importante. Em vários pontos a seguir, eu vou recordar. Olha, você lembra daquele dedinho apontado para a gente? Pois é. E o outro encontro, a gente falou principalmente sobre a distinção entre julgamento e observação. Se lembra? Então, a gente tem que sempre saber, quando a gente estuda os Vedas, se a gente está julgando ou se a gente está observando. Eu selecionei alguns temas anteriores, principais, para a gente estruturar nossa cabeça para o estudo dos Vedas. Existem muitos outros pré-requisitos, muitos outros para o estudo dos Vedas, mas eu pulei todos eles, porque nossos encontros são muito esporádicos, né? Uma vez por mês, e acaba que eu tenho só uns 45 minutos para falar, né? Então, eu pulei muita coisa, estou só tirando o essencial. O Paulo queria até que eu desse o livro Bhagavad Gita do início ao fim, verso a verso. Mas isso não vai rolar, vai ser impossível fazer isso nesse nosso esquema. Então, eu seleciono os temas principais, tá? Senão, eu não vou ter tempo de vida para isso. Eu vou morrer antes de acabar o curso. Eu dou curso em outro lugar também, que eu sigo o verso a verso da Bhagavad Gita, sabe? Mas é um outro esquema, é toda semana, 1h30 por semana. Aí dá. E é um curso de 2 anos. Bom, então é isso, é 1h30 por semana, toda semana, durante 2 anos. Então, hoje, eu selecionei alguns versos da Bhagavad Gita mesmo, tá? Uma série de 10 versos que nós vamos ver. Nós não vamos acabar esses versos hoje. Provavelmente nós vamos demorar alguns encontros, no nosso caso, alguns meses, para acabar esses 10 versos. Mas por que eu selecionei esses 10 versos? Porque eles falam de um tema bastante transcendental, que é a nossa, são duas coisas, a nossa alma, a nossa essência espiritual. E a outra coisa, Deus. O que é Deus, segundo os Vedas? Então, esse é um assunto muito profundo. A nossa alma e Deus. Que vocês vão ver que não tem tanta diferença assim, de um tema para o outro. Então, essa aula de hoje, eu falei em outras aulas que os Vedas eles têm duas didáticas. Uma é quando a gente fala de Maya, Maya é esse nosso mundo que nós vivemos. Então, a gente fala de julgamento, de observação, de karma, de dharma e de outras coisas da nossa vida, do dia a dia, de nós aqui na Terra, nesse mundo da separação. E a outra didática dos Vedas é quando eles falam do transcendental, apenas do transcendental, até como se nós nem existíssemos aqui na Terra, sabe? É só o espiritual, só isso. Então, os Vedas chamam isso de aquilo que é. Então, é o assunto do aquilo que é. Em sânscrito é Om Tat Sat. Então, hoje, nós vamos falar sobre esse assunto, aquilo que é Om Tat Sat. Então, é um assunto bem transcendental, bem assim, abstrato. Então, a gente tem que. Isso que eu vou ensinar hoje não se pode provar materialmente.
Diferente de julgamento, observação, que a gente é da nossa vida. A gente fala e a gente tipo, tá, entendi, é claro para a gente. O assunto karma é claro para a gente também. A gente está aqui vivendo isso. Mas isso que eu vou te falar, que eu vou falar para vocês agora, sobre o transcendental, do mais transcendental, não tem como provar. Então, os nossos olhos não veem, nossos ouvidos não escutam. Então, o que que acontece? Vira uma crença. Você tem que crer nisso. E essa crença vai gerar um conhecimento. Esse conhecimento foi revelado para o ser humano há muito tempo atrás. Foi revelado e só foi escrito há 5.000 anos, tá? 3.000 antes de Cristo. Mas foi revelado antes disso. Então, vamos lá. Não tem autor para esse conhecimento. Tá? Não tem direitos autorais sobre ele. Apesar das pessoas fazerem barbaridades com direitos autorais sobre os Vedas, mas, na verdade, não existe. Assim como não existem direitos autorais sobre a Bíblia. Bom, eu vou falar sobre a alma, a nossa essência espiritual, que em sânscrito tem uma palavra que é Atman. Atman. Atman, em sânscrito, significa eu. Eu. É um pronome, eu. Então, eu vou falar sobre o eu. Eu vou evitar falar sânscrito para vocês, tá? Eu vou falar sobre o eu, sobre o nosso eu, a nossa essência, o eu mais espiritual e mais absoluto que existe em todos nós. Então, eu vou falar da gente, tá? Do eu. Olha, para isso, eu vou. Oi, Paulo, agora você chegou aí. Beleza, Paulo? Você vai falar do eu que é eu? Eu. Eu É o que é que é eu. eu? Bem mineiro Boa mesmo. Eu tarde. que eu. Isso mesmo. Boa tarde, meu Boa querido. tarde. Então, o negócio é o seguinte. E para isso, eu vou usar uma parábola. Eu não sei se o nome é parábola, uma metáfora, eu não sei. Eu vou chamar de parábola, tá? Da onda e do mar. Isso vai esclarecer bastante, viu? Vocês conhecem aquela parábola da onda e do mar? É o seguinte: eu sou onda ou eu sou mar? É isso. Vamos supor que o eu, Marcelo, o eu, André, o eu, Sebastião, o eu, Beth, o eu, Gisele, isso é representado pela onda. Você tem uma forma, você é uma onda. Olha, eu onda aqui. A onda sou eu, Marcelo, eu corpo, eu, meu pensamento. Quando a onda se desfaz, o que resta? A água, né? O mar. E aí, esse é um ditado muito falado no Oriente, viu? Então, o que eu sou na realidade? Eu sou a onda ou eu sou o mar? Porque o eu, Marcelo, ele se desfaz algum dia. E resta a água, não é? A água. Então, o que eu sou? Eu sou a onda ou eu sou a água? O mar, o oceano. Nessa parábola, o oceano é tudo o que existe, tá? A parábola não é perfeita. Por quê? Porque você vai falar: "Ah, Marcelo, mas não é tudo que existe, existe o céu também". Eu sei que existe o céu, mas a gente vai forçar um pouquinho a nossa imaginação, e nessa parábola, o mar é tudo que existe. Não tem céu, não tem terra debaixo da água, é só água. A água é tudo. Então, eu sou a onda ou eu sou o mar? O que que eu sou? Bom, Pode falar? a resposta é: nós somos as duas coisas, né? Eu sou onda. É claro que eu sou Marcelo. É claro que eu sou. Eu não estou aqui, eu não sou Marcelo. Mas eu também sou a água. A onda é a água.
A onda não é nada mais do que água. E essa água é tudo o que existe. O que existe além de água? Lembrando que eu já falei que nessa parábola a água é tudo, tá? Não tem céu, não tem mar, não tem nada. Água é tudo. O que existe além da água? Nada. Só existe água. Então, eu, Marcelo, eu sou a onda ou eu sou o mar, a água toda? A resposta é: depende. Depende de quê? Do meu foco. Onde está o meu foco? O meu foco está na onda? Então eu vou dizer, eu sou onda. Se os meus olhos, entre aspas, estiverem na onda, eu sou onda. Agora, se o meu foco estiver no mar, eu vou dizer, eu sou água. Esse é um assunto bastante abstrato, viu, gente? Bastante abstrato. E não tem nada a ver com o nosso dia a dia aqui, não. É um entendimento para a expansão da nossa consciência. Esses olhos que eu falei, significa onde eu ponho a minha consciência, onde está a minha consciência. Então, como nós aqui nos vemos? Normalmente, nós nos vemos como onda. Eu sou Marcelo. Olha, eu sou a Norma. Eu sou o Paulo. Eu sofro pelas coisas do Marcelo. Eu fico contente pelas coisas do Marcelo. As coisas que o Marcelo sofre me aprisionam. Os meus apegos, na verdade, são os apegos do Marcelo. Mas eu me sinto aprisionado por esses apegos do Marcelo. Os seres da Terra, né, nós, os humanos, são os que encarnam aqui, eles têm o nível de consciência ainda muito na separação e não na unidade. Ou seja, todos nós que encarnamos aqui, com raras exceções que dão para contar nos dedos, o nosso nível de consciência está no ser onda e não no ser água. E os Vedas dizem o seguinte: os Vedas existem para colocar o nosso nível de consciência no ser água. Água é o infinito, é a nossa essência infinita. Então, o meu eu, o seu eu, Atman, Atman significa eu. O eu de cada um é essa essência infinita, é a água nessa parábola. Então, eu tenho que parar de me ver como o Marcelo apenas. Eu tenho que me ver como a água. Então, a água é o infinito, é a consciência infinita, o ser infinito. Ah, Marcelo, mas tem que ter muita imaginação para isso. É. O ser da Terra não está ainda nesse nível de consciência, mas os Vedas exigem isso de nós. É um processo. Então, a gente tem que começar a entrar nesse processo. O meu eu, o eu de todos nós, é infinito. Tão infinito quanto a água nessa parábola. É infinito mesmo, no tempo e no espaço. O Marcelo, ele tem dimensões. A onda tem dimensões. A onda tem uma forma. Ela pode ser uma onda forte, pá. Ela pode ser uma onda mansinha. Ela pode ser uma onda com roda-moinho. Pode assumir várias formas. Pode ser uma onda grande, uma onda pequena. Assim somos nós. Nós podemos assumir várias formas. Mas sempre quando a onda se desfaz, nós seremos água. Inclusive, quando a onda ainda é onda, ela é água. Então, a minha essência não é limitada por fronteiras. A fronteira é o corpo. Ah, Marcelo, o pensamento também está limitado por fronteiras? Claro que está. Porque o pensamento, ele não tem forma, né? É só um pensamento, é uma coisa abstrata. Mas ele tem um início e tem um fim. O pensamento acontece dentro da nossa mente.
ele aparece e ele se desfaz. Então, ele tem fronteiras. As fronteiras limitadas pelo início e pelo fim. Ele é finito. Todo pensamento é finito. O nosso corpo é finito. Agora, eu estou dizendo que o Atman, a nossa essência espiritual, ela é infinita. Vocês têm que usar a imaginação. Infinito no espaço. Quer dizer, não existe a dimensão espaço no meu eu. E também não existe a dimensão tempo no meu eu. O meu eu, o eu de todos nós, o nosso eu, é ilimitado no tempo e no espaço. Não houve um tempo em que o nosso eu surgiu. E não haverá um tempo em que o nosso eu deixará de ser. O nosso eu é eterno. Ele é eternamente existente. Eu vou ler aqui, eu vou estudar 10 versos da Bhagavad Gita, verso a verso, explicando sobre esse eu. Tá bom? E eu já vou adiantar o final da história para vocês. Não sei se eu Marcelo, deveria. Marcelo, Fala. você tem como depois passar para a gente? Porque eu tenho o Bhagavad Gita, eu queria saber quais são os versos para depois eu marcar no meu. Capítulo 2, verso 16 ao verso 25. Gratidão, obrigada. Show. Beleza? 2, 16 a 25. São os versos aqui. Então, eu vou trabalhar um por um. Eu vou trabalhar hoje um ou dois, no máximo, hein? E cada aula eu vou trabalhar um ou dois desses versos. E talvez isso demore até o final do ano. Bom, vamos lá. Mas Marcelo, é importante que a gente tenha um entendimento desse tema, porque ele muda a vida da gente, viu? Mas demora a gente a digerir. Né? Eu vou ler os versos. Então, quem não tem os versos, não se preocupe, porque eu vou ler aqui. E o vídeo vai ficar no YouTube. E vocês estão dando sorte, que nesse curso aqui eu não vou ler em sânscrito, hein? Geralmente eu dou o verso em sânscrito. Para vocês eu vou dar em português, com algumas palavrinhas em sânscrito. Mas Marcelo, de Vedanta mesmo eu falo em sânscrito. Então vamos falar. Alguém falou alguma coisa? sou eu. Foi, Paulo. Quando você falou da onda, né, do mar, para a gente perceber que os Vedas, o hinduísmo, o budismo, o islamismo, o cristianismo, todos, o espiritismo, todos falam a mesma linguagem, só que de formas diferentes, né? Dentro do espiritismo, dentro da linha ocidental, a gente coloca da seguinte forma: onda e mar têm a mesma essência, que é o fluido cósmico universal, que é divino, que compõe tudo e todos. E a onda é a forma particularizada, é a personalidade, a persona que vive uma encarnação da sua individualidade, que seria o Atman, né, que é eterno. Então, eu só queria traçar esse paralelo aí, né, para a gente ver que, no fundo, quem trabalha com a consciência, pensando em Deus, né, e não pensando em separatividade, chega às mesmas conclusões, apenas com uma abordagem cultural, com uma abordagem das palavras um pouco diferente. É por isso que a gente está aqui, que a gente acredita na mesma coisa. Eu discordo um pouco disso, viu, Paulo? Então me ensina. Nem todos os pontos de vista chegam ao mesmo lugar, não. Mas isso, como eu disse em outra oportunidade, aqui mesmo, né? Isso é um conhecimento irrelevante. Não adianta a gente afirmar que todas as religiões ou todos os pontos de vista levam ao mesmo lugar. Essa afirmação é irrelevante.
Até porque a gente não conhece todas as religiões. Todas significam 100%. Será que as religiões dos vikings, com aqueles deuses vikings de Valhalla, e as religiões dos antigos romanos, dos deuses romanos, levam ao mesmo ponto? Eu não sei. Eu mesmo participei presencialmente de ritualísticas de matança, onde mataram um bode na minha frente. Era uma bode mãe, estava grávida de um filhote. E o filhote escorreu da barriga dela, cheio de sangue. E tudo isso foi feito em nome de Deus, em nome das entidades da cultura de quem fez isso. Eu não sei se todos levam a mesma coisa. Talvez sim, talvez não. Eu já vi animais, eu participei presencialmente, viu? Animais serem, assim, dilacerados vivos na minha frente. Eu não sei se tudo isso leva a mesma coisa, mas é uma afirmação irrelevante. O que importa é, dentro daquilo que a gente acredita, qual é o nosso nível de consciência? Por exemplo, vamos supor que tem uma filosofia que acredite que Deus é Papai Noel. Então, mas será que aquilo que todas as filosofias levam a mesma coisa? Não fale isso, não. Isso não é verdade. A gente não conhece todas as filosofias para dizer isso. Vamos supor que existe uma filosofia, uma religião que seja Deus é Papai Noel. Então, o que importa? Será que essa filosofia que afirma que religião, que afirma que Deus é o Papai Noel, será que ela leva ao mesmo ponto que todas as outras? Não interessa. Interessa dentro dentro do Deus Papai Noel, qual é o nosso nível de consciência? Por exemplo, Deus, que seria Papai Noel, né? Papai Noel, me dê presentes. Eu quero presentes. Me dê presentes. Esse é o nível de consciência. O outro nível de consciência, dentro da mesma religião, Deus Papai Noel, é: Papai Noel, você faz tantas crianças felizes, você faz o mundo, não só as crianças, Papai Noel, você faz o mundo inteiro feliz. Me ensina a ser igual a você? Dentro da mesma religião, tem duas pessoas que acreditam na mesma coisa, mas com nível de consciência diferente. Uma que diz: Papai Noel, Deus, me dê os presentes. E outro que diz: Papai Noel, eu quero ser igual a você, você é tão legal. E outro, o terceiro nível: Papai Noel, eu não quero saber se você é legal, eu não quero te pedir presentes, eu só quero te amar. Eu me sinto tão bem te amando, Papai Noel. Você vê que são algumas pessoas diferentes que acreditam de formas diferentes dentro de uma mesma religião. E elas vão para caminhos diferentes. O que os Vedas falam é o seguinte: não importa a tua religião, importa o seu nível de consciência dentro dela. Então, os Vedas e os próprios Vedas, eles dizem o seguinte: você tem uma consciência animalesca, ruim, você quer fazer o mal, tem espaço nos Vedas para isso. Tem mecanismo para você fazer o mal. Você acredita num Deus para você pedir coisas dele? Tem mecanismo para isso também. Você quer amar? Tem mecanismo para isso também. Esse que pede coisas para o Deus Papai Noel, vê se não é o evangélico. O evangélico chega na igreja e pede: Deus, Jesus, me dê saúde, me dê paz, me dê uma família boa, me dê prosperidade, me dê... Se Jesus deu saúde para as pessoas, eu quero que Deus dê saúde para mim também. Está pedindo coisas. Não cansam de pedir coisas. É um nível de consciência, não é ruim, não. Pode pedir. Mas o que vai conduzir as pessoas a um ponto não é bem a religião. É o nível de consciência que cada um tem dentro da sua própria religião. E esse nível de consciência é o que os Vedas constroem. Os Vedas, eles não são uma religião. A palavra Veda significa conhecimento. Então, é um conhecimento feito para a gente estruturar a nossa cabeça, para a gente atingir um nível de consciência, para a gente aplicar em qualquer coisa da nossa vida. No nosso relacionamento amoroso, ou uma religião, ou no nosso trabalho, na nossa alimentação,
Certo? Então, o nível de consciência de hoje, aqui, a gente tem que elevar o nosso nível de consciência para o entendimento do eu. O que eu sou. Porque se eu entendo que eu sou a onda ou eu sou o mar, quando eu peço alguma coisa para o Deus Papai Noel, ou quando eu mato um bicho numa ritualística, como eu já fiz várias vezes na minha vida, quando eu mato um bicho numa ritualística, para eu conseguir algo do meu interesse, eu estou focado em quê? Eu estou focado no Marcelo. Eu estou focado no eu onda. Porque se eu tiver a mente expandida e focar no eu água, na minha essência espiritual, para que eu vou pedir algo para o Marcelo? Eu posso na minha vida fazer algo para o Marcelo. E eu faço isso todos os dias. Quando eu como para mim. Quando eu pago alguma conta, o IPTU, eu pago para mim. Quando eu vou trabalhar para eu ganhar dinheiro para mim, para o Marcelo. Mas quando eu me envolvo num conhecimento transcendental, eu vou me envolver num conhecimento que me faça enxergar além do Marcelo. Então, eu não vou entrar num conhecimento espiritual para pedir coisas de um Deus para mim, para matar um bicho, para eu, Marcelo, conseguir coisas. Aí eu vou estar preso no meu nível de consciência onda. Quando o que eu quero é expandir a minha consciência para o eu água. E o que é Deus nessa história toda? Isso que eu disse que ainda ia adiantar. Olha só. Usa a imaginação. Depois eu vou ler os versos. Eu vou explicar tudo e depois vou ler os versos. O meu eu é infinito, não é? Tanto no tempo quanto no espaço. O meu eu seria a água toda, não é isso? Agora pensa a Gisele. O eu da Gisele. A Gisele agora é uma onda, né? Mas ela não é a onda. Ela é a água. A água no infinito não tem mais nada que não seja a água, não é isso? No meu caso, também. Não tem mais nada que não seja a água. Então, agora junta euzinho aqui com a Giselezinha aí. Euzinho com a Giselezinha. Eu, coloca tudo na mesma parábola. Eu sou uma onda. A Gisele é outra onda, não é? E quando eu falo da água? É uma água só. E quando eu ponho o Paulo? Estou eu aqui uma onda, a Gisele outra onda e o Paulo outra onda. Cada onda com seu formato. Mas quando eu falo de água, a água é uma só. Porque a água, é isso aí, Gisele, é isso aí. A água é uma só. A água representa o infinito. Mais uma vez, não existe nessa parábola o céu nem a terra debaixo da água. A água é como se fosse tudo, tá bom? Ah, e também não existe peixinhos. A água é tudo, tá bom? Não tem vida marinha. Então, a água não tem distinção. Assim, eu continuo sendo eu. A Gisele continua sendo Gisele. O Paulo continua sendo Paulo. Só que não há separação. Mas as consciências de Gisele, Paulo e Marcelo existem ainda? Existem. O que não existe é a separação. A nossa consciência vai ser fundida numa coisa só? Não. Sabe, a Bhagavad Gita diz isso no capítulo 1. Cada um continua tendo a sua própria consciência. O que não existe mais é a realidade separação. Eu sei que isso é muito abstrato, mas a gente tem que digerir isso. Vocês têm que imaginar como seria a realidade da não separação. É muito difícil imaginar, porque a nossa realidade aqui nesse mundo é toda baseada na separação.
Mas a realidade, Deus, a realidade, a nossa alma, não é assim. O espírito desencarnado, ele é a onda ou ele é a água? Resposta, ele é onda. O espírito desencarnado é apenas um corpo. Tão corpo quanto o corpo de Marcelo. Ele não é ainda o que eu estou falando de a água. O espírito desencarnado é uma onda. Só que o meu corpo tem mais terra, mais água. O espírito desencarnado tem mais ar, mais fogo. A proporção das matérias fica diferente. Mas é tão corpo quanto o nosso. Tão mortal quanto o nosso corpo aqui. O espírito é um corpo mortal. Ele nasce e morre. O espírito. Agora, porque toda onda se desfaz. Se ela se desfaz, algum dia ela se fez. Então, a minha água, a água da Gisele, do Paulo, a água do espírito qualquer, de alguém desencarnado, sei lá, alguém desencarnado, dos nossos antepassados. O espírito dos nossos antepassados. Eles são onda. Mas quando a gente olha a água, tudo é água. Eu quero que vocês me digam, o que existe além dessa água? O que pode existir que não seja essa água? Eu vou responder, nada. A água é tudo. A água é infinito. A água representa o infinito. Infinito, esse infinito em sânscrito é Brahman. Brahman. Então, a água é Brahman. É o grande, é o infinito, é o absoluto. Nada existe que não seja Brahman. Mas o que é essa água, na verdade? Sou eu. É a Gisele, é o Paulo. São os desencarnados, mas não eu, Marcelo, separado, e não todos vocês, os desencarnados, separados. É a essência espiritual de cada um. Eu não sou Marcelo, também não sou meu espírito desencarnado. Eu sou uma consciência infinita. Todos nós somos essa consciência infinita. Nessa parábola, a água. Vocês já notaram que nessa parábola é a minha consciência, a sua consciência, a consciência de a consciência. O que existe mais do que isso? Nada. E onde está Deus nessa história? Deus, de fato, não existe. Marcelo, você está dizendo que Deus não existe? Sim. Deus não existe. Marcelo, e agora? Deus, ele não existe e existe ao mesmo tempo. Olha só. Isso que eu estou falando, que é a água, é o infinito de todos nós, isso que somos nós, é Deus. É o que nós chamamos de Deus. De fato, não existe. O que existe somos nós. Mas a nossa consciência infinita, a água, o oceano, isso é Deus. E nós não somos consciência? Somos. Deus é consciência. Está dando nó? Fala, Gisele. Marcelo,
Nesse finalzinho aí deu nó. Deu nó um pouquinho aí nesse finalzinho. Eu estou acompanhando, tá? Estou tentando, hein? Estou tentando. Marcelo, posso te perguntar duas coisas? Não, deixa a Gisele primeiro, Paulo. Fala, Gisele. Tá. Não. Eu só queria que você repetisse o finalzinho, porque aqui na minha cabeça deu nozinho. Tá entendendo? Então, até agora estava entendendo. Até agora estava indo bem. Só esse finalzinho aí, por favor, quando você chega na parte da consciência. Se deu um nozinho, Gisele, tá bom. Porque quando falaram isso para mim, me deu um nó enorme. O quê? Primeiro eu rejeitei, entendeu? O meu processo foi assim. Eu falei, não, porque não dá, eu não aceito isso, eu não sou ateu, eu não vou fazer isso, como assim, né? Mas depois faz todo o sentido. Olha só, a água, aquela água toda, a Gisele onda, a onda significa um corpo, não é? O formato da onda é um corpo. Mas a água é consciência. O seu eu é consciência. Consciência é uma coisa, pensamento é outra. O pensamento, ele em sânscrito é buddhi, ou manas e buddhi. Então, eu vou chamar de manas. Pensamento em sânscrito é manas. Ele tem um início e tem um fim. A consciência não tem início e nem fim. Ela é eterna. Ela é um ser. Ela é você. É a sua essência infinita. Eu também tenho uma essência infinita. E também é uma consciência. Não é um pensamento, não é um modo de ver as coisas. É uma existência infinita. Eu sou consciência. Gisele, consciência. Paulo, consciência. Tudo isso é infinito. Isso é Deus. Que, de fato, não existe. O que existe é a minha consciência infinita, a sua consciência infinita, a consciência infinita de todos nós. Tudo no universo. Quantas consciências existem? Infinitas. Infinitas mesmo. Infinitas são infinitas. Infinitas consciências. É só para dar uma dica, mas eu não vou chegar nesse assunto hoje. Isso é um celular, não é? Isso é uma consciência. Isso são cartas de tarô que tem aqui dentro. Isso é uma consciência também. O vírus, coronavírus, é uma consciência. Um copo é uma consciência. Quando a gente pensa nisso como o infinito, como água, na realidade, sem separação, a consciência una, isso é Deus. Não existe um Deus que criou a minha consciência. A minha consciência é não criada e nunca será extinta. A minha consciência infinita não foi criada, porque se ela fosse criada, ela teria um início. Ninguém criou a minha consciência. Não existe um Deus que criou a minha essência espiritual. A minha essência espiritual é não criada, é eternamente existente. Não existe um criador para a minha existência. Existe um criador para Marcelo. Isso existe. Mas para a minha consciência infinita, não há um Deus. Porque se existisse esse Deus, ele seria separado da sua criação. Seria um Deus separado. Isso é uma consciência bastante ocidental, a consciência da separação. A consciência dos Vedas nos levam à unidade, união, yoga, união.
Não existe um Deus separado que cria. Existe aquilo que é. Om Tat Sat. Aquilo que é. A minha essência espiritual é aquilo que é. E ninguém a criou. Assim como a de todos nós aqui. Isso é Deus. Então, Deus é um criador? Não. O que ele criou? Ele não é um criador. Ele não nos criou. Ninguém nos criou. Nós somos eternamente existentes. Mas quem criou o universo, os planetas, essas coisas? Aí sim. Aí é papo para outra aula. Aí sim tem um criador. Porque os planetas, eles nascem e morrem como todos os corpos do cosmos. Então, para o cosmos, para o universo, para a existência material, para os espíritos desencarnados, para os espíritos encarnados, para esses existem criadores. Existe um criador. E você pode chamar de Deus, mesmo. Mas eu estou falando da nossa essência espiritual. A aula de hoje é apenas da nossa essência espiritual, da nossa alma, o nosso ser eterno. Então, a aula de hoje é sobre o nosso ser eterno. Acabou que eu não vou ler verso nenhum. Mas, na próxima aula, eu vou começar os versos que vão explicar a aula de hoje. Quem não assistiu a aula de hoje e for assistir a próxima, não vai entender muita coisa, porque vai escutar os versos sem ter assistido essa. Mas, pelo que o Paulo e o Itamar me falaram, essa aula vai ficar no YouTube, certo? Então, eu sugiro bastante que, a partir de hoje, quem não assistiu, quem for assistir a próxima aula e não assistiu essa, eu sugiro que assista essa no YouTube antes de assistir a próxima. Paulo até já podia avisar para o pessoal e tudo para isso. Hoje, para que serve essa aula? Como a Gisele falou, para dar um nó enorme na cabeça. Para a gente começar a mudar os nossos conceitos. A gente começar a mudar a visão de nós mesmos. Objetivo alcançado com louvor, viu, Marcelo? Porque você deu um grande nó no meu cérebro. Eu sei que eu já passei por isso. Mas... Marcelo, eu ia te perguntar duas coisas. Uma eu até tentei escrever aqui, mas saiu Ontat sentou-se. Ontat sabe. Eu ia te perguntar e você já respondeu. O que é que significa Ontat sat? Você já falou. É aquilo que é. E Satya, com Y. Significa verdade. Satya é um derivado de Sat. Sat é S-A-T. É um radical, né? Radical. Que dele é derivado outras palavras, inclusive Satya. Satya é verdade. Verdade, Satya. Inclusive, um excelente nome para gatinho, viu? Satya. Me arrependi de não ter colocado Satya na minha gatinha, mas o nome dela é M. Estava aqui agora há pouco. Pena que eu não consegui pegar. Então, mas qual é o objetivo da gente ter esse entendimento? Porque vocês podem perguntar, tá bom, Marcelo, o nó ficou na minha cabeça, eu vou digerir, mas com que objetivo? Olha, isso expande a consciência. Porque tudo que vai eliminando a consciência da separação, tudo que vai alimentando a consciência da unidade, vai fazendo a gente expandir a consciência. E algum dia, quase que eu peguei ela agora, um dia você vai falar, eu e o Pai somos um. Aí você vai falar, entendi isso, entendi. Eu e o Pai somos um.
Entendi. Oh, Snow! Olá, tá aí. Um dia você vai falar, eu e o Pai somos um. Entendi isso. Sabe, quando a gente expande a consciência Ô, para a Marcelo, unidade, só um pouquinho. Quando a gente expande a consciência para a unidade, a gente, inexplicavelmente, torna a nossa mente mais feliz. A gente atinge um grau de felicidade, de plenitude indescritível. E outra coisa, e esse então já é um objetivo bem interessante, viu? Não é assim tão inexplicável, não. Um dia eu vou explicar isso aqui, mas só uma palhinha. Quando a gente atinge a expansão da consciência, a consciência una, estimula a pineal de uma certa forma que ela libera hormônios da felicidade, inclusive o famoso hormônio serotonina. E nós nos tornamos mais felizes. Bom, e outra coisa é que o grau de ansiedade diminui, sentimentos hostis diminuem. E outra coisa, a gente atinge um poder que a gente não tinha. Um poder, assim, tipo, indescritível, viu? Um poder de manusear nossa própria mente e até a nossa própria vida de uma forma que a gente não tinha. Eu não quero falar muito desses poderes, porque senão vocês vão querer atingir essa consciência para ganhar esses poderes. E aí o objetivo não é esse, entendeu? Aí vai ser, Deus, me dê de presente, aí vira o Deus Papai Noel. Então, mas pode crer, a gente pode ter a vida que a gente quiser, que a gente vai atingir um grau de felicidade muito grande. E a gente vai entender por que Jesus era tão feliz com aquela vida miserável que ele tinha. Oi, pode falar, à vontade. Pode falar à vontade agora. Marcelo, quando você falou que Jesus falou, eu e o Pai somos um, né? Paulo de Tarso falou também, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. É similar? Sim, é muito similar mesmo. Assim, não é mais o Paulo que vive aí, não é mais a onda que vive aí, é a água. O olhar seu não é mais o olhar para Paulo, é o olhar para. Não estou falando do Paulo de Tarso, não, estou falando do Paulo César aí. O seu olhar não é o Paulo César. O seu olhar passa a ser para a água, para a sua essência infinita. Não é mais o Paulo César que vive, é o Cristo que vive em mim. É a água, é a consciência absoluta. É Deus. Não Agora, sou eu mais quem vivo. É Deus que vive em mim. Eu sou a água, eu sou a consciência absoluta. Isso é Deus. eu posso ler aqui uma passagem de Mateus que fala dessa consciência de Jesus? Pode, claro, deve. Eu marquei aí, está em Mateus 25, do versículo 35 a 45. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, tá. E Jesus responde: digo em verdade, o que vocês fizerem a algum desses meus menores irmãos, foi a mim mesmo que vocês fizeram. Viu? Maravilha. Viu só que interessante? A consciência da unidade muda o nosso ponto de vista em relação a tudo. Isso aí que o Paulo falou foi perfeito. Mas baseado na consciência da unidade, viu? Enquanto o Paulo falou isso, foi perfeito, foi perfeito. Eu tomei a liberdade de tirar 2 cartinhas para quem participou do nosso encontro, que foi uma para Gisele e outra para Elizabeth. Gisele saiu
essas cartinhas aqui, ó. A Imperatriz com o Rei de Espadas. E para... A Imperatriz é boa, Rei de Espadas não. você é taróloga. Não, não sou não, não sou não. Eu sou, não sou não. Né, irmão? Você sabe mesmo, olha só, isso mesmo. Ó, a Elizabeth ganhou a estrela com as de Estrela? paus. Tá com inveja, né, Gisele? Você queria... Eu A troco estrela eu gostei. Não, 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 não. A Elizabeth merece. Eu vou, depois dessa aula, em que eu tenho que expandir a minha consciência, eu concluo que a Elizabeth merece. As duas... Que isso? Isso é uma coisa, é uno. A estrela eu sei que é um símbolo muito, eu vou dizer, até auspicioso. Eu já estudei um pouco de tarô e a estrela realmente é um símbolo que me fala muito forte. Então, viu? Adorei. As Adorei, duas Marcelo. pessoas, você, a Elizabeth e a Gisele, vão tirar excelente proveito desse assunto. Eu tirei pensando nesse assunto, tá, de hoje. Vão tirar excelente proveito desse assunto. A Elizabeth vai ser de uma forma mais graciosa, vai digerir isso de uma forma mais, assim, natural, sabe? Vai descer redondo, que nem aquele anúncio da cerveja. Vai descer. A Gisele também vai tirar um excelente proveito. Olha, Imperatriz, excelente proveito. Só não vai descer redondo. Vai descer, como ela falou, na base dos nós. Esse foi o meu processo, hein? O meu processo foi esse aqui. Porque o Rei de Espadas, como todo rei, Gisele, ele é uma carta de vitória. Ele é um rei, né? Só que de espadas. É aquela coisa meio luta. Então, você vai digerir essa consciência da unidade, mas você vai ter que meio que lutar contra os conceitos que você já tem. A Beth, já chamei de Beth, já é íntima. A Beth é só pensar. Vai estar tomando banho, vai pensar na consciência una e vai ser fácil. Ô, Marcelo. Alguém a cartinha quem participou da aula, tá? Marcelo. Obrigada, adorei, muito bom. Vamos imaginar agora que nós somos da mesma religião. Você é o Deus Papai Noel e eu sou o crente Pidão. Dá para tirar uma cartinha para mim aí? Não, não dá, não. Ó, vocês conheciam essa parábola da onda e do mar? Não. Não. É tão famosa, gente, é tão famosa que tem até uma música para isso. Eu vou tocar para vocês essa música, tá? Essa música não é composição minha, não. É só para dizer que essa parábola não fui eu que inventei. Ela já existe. Tá? E podemos dizer que a música é a sua oração de encerramento do trabalho de hoje? É para isso mesmo. É para isso mesmo. Tá? Deixa eu só ver se está afinadinho aqui, gente. Rapidinho, porque vai ser então minha oração de encerramento. Só vou cantar uma vez, tá? Senão vou ficar 1 hora cantando aqui. Ó, que barato. Eu sou a onda, faz de mim uma. Eu sou a onda, faz de mim uma. 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 A onda do mar desfaz-se no mar. A onda do mar desfaz-se no mar. Nem vou continuar que vai acabar o tempo. Mas não é legal? Eu sou a onda, faz de mim o mar. Eu sou a onda, faz de mim o mar. 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 A onda do mar desfaz-se no mar. Vocês podem colocar no YouTube essa música, viu? Eu Sou a Onda. E vocês vão ver essa música no YouTube. Eu Sou a Onda. Obrigada. Marcelo? Usa muito essa parábola, muito, é o Yogananda.